Maravilha! Estamos aqui no segundo bloco do programa alloesporte.com.br da sua TV Araguaia, Reinaldo Cisterna, Miguel de Negri, falamos aí de natação e agora a gente vai voltar um pouquinho ao passado, vamos falar com um cara aí que a gente tem o maior respeito, carinho, tá longe da gente, mas é um cara que que fez história aqui no futebol tocantinense, nós estamos falando do Cássio, ele que jogou no Palmas aí no começo dos anos 2000 e que agora tem uma escolinha de futebol, se não me falha a memória, lá em Montes Belos, Goiás. E o cara jogou no Vila, no Grêmio, tem uma história sensacional aí, e que eu fiz questão de hoje Resgatar, né? entrar em contato para resgatar essa história do Cássio, Miguel, que você vai gostar muito. Cássio, prazer receber você aqui com a gente na TV Araguaia, no programa alloesporte.com.br. Seja bem-vindo. Muito boa tarde. Obrigado, Cisterna, obrigado, Miguel. Muito feliz pelo convite. Não sei se está me ouvindo bem aí, né? Porque a gente está falando Ótimo. tão de Tá longe. ótimo. E mandar um alô também aí para todo o povo de Palmas, todo o povo tocantinense. É sempre uma felicidade quando eu estou aí em Palmas visitando, né? E eu que sou aqui de Campos Belos, uma cidade de lado aqui que é Goiás, mas eu sempre estou no Tocantins, porque tem várias cidades do Tocantins que dá 10 minutos daqui da minha cidade, 5 minutos, que é Arraias, Novo Alegre, Combinado, tudo muito próximo daqui, Aurora, né? Tem vários pontos turísticos, mas assim, Cisterna, é sempre um prazer, viu, Miguel? É sempre uma satisfação estar falando com vocês aí. Maravilha. Cassião, vamos contar um pouquinho, vamos fazer um raio-x da história sua, para o pessoal saber. Quem que foi o Cássio no futebol brasileiro? Depois a gente vem e fala do Palmas. Faz um raio-x da sua carreira. Eu joguei em alguns clubes, né, do futebol brasileiro, dentre eles o Grêmio, né, que é a maior marca aí que nós conseguimos aí de poder estar realmente um clube de ponta do futebol brasileiro, né, e também no Goiás, no Vila Nova, no Puebla do México, no Fens do Uruguai. Então, assim, são clubes que realmente me marcou muito, no Santo André também, em São Paulo, no São Caetano, né, então são clubes de massa e que me marcou muito, né, na minha carreira, principalmente eu que vim de uma cidade pequena, né, e desde novo estou aí nessa busca de realmente deixar história, né, juntamente a essa ferramenta que é o esporte, que é o futebol. Então eu sou muito feliz de poder ter jogado em grandes clubes, né, com grandes companheiros, assim, digamos aí, o Thiago Silva é um deles que hoje tem nome e renome na seleção, lá no futebol do Rio Grande do Sul, com o Carpegiani, né, no RS, Campeonato Gaúcho e tudo, e nós ficamos 6 anos juntos, né, e foi aonde eu aprendi bastante, aonde realmente eu era o capitão da equipe, né, e jogando com grandes jogadores, o Edson, que é do Flamengo, o Naldo, e o Sul, o Rio Grande do Sul, que realmente me apresentou para o mundo, apesar de que eu comecei em Goiás, né, no Vila Nova, e fui fazendo minha carreira e tal, e depois eu fui para o mundo, né, fui para vários campeonatos, gaúcho, mineiro, paranaense, depois para fora do Brasil, e aí eu fui fazendo a minha carreira, depois vim para Palmas, né, através de um ex-prefeito que chegou a falecer agora, que é o nosso amigo Giovanni, que é ali de Aurora, ali do Tocantins, ele que me levou, me apresentou, na época aqui aí, inclusive era o Siqueira Campos, o Jaime Lourenço, o pessoal da governança, né, naquele tempo, e a diretoria era formada aí pelo Belmiran, grande Belmiran, né, então são pessoas que foi aí onde eu vim chegar aqui. Mas eu tive também em vários clubes, por exemplo, até do exterior e também aqui do Brasil, né? Então, a minha estrada era um pouco longa, apesar que eu tive 2 lesões muito sérias quando eu tinha o quê? Tinha 18 anos, 17 anos no Vila Nova. Eu ia ser vendido para o Cruzeiro por R$ 1 milhão naquela época, e depois eu fiquei um ano parado recuperando dentro do clube. Quando passou uns
A segunda partida que eu voltei, aí eu quebrei o outro tornozelo, aí foi um drama muito grande, mas mesmo assim eu passei por cima de tudo isso, aí cheguei em outros clubes e tal, e foi realmente uma vida bem forte, assim, realmente uma caminhada bem forte, né? Então hoje a gente tem muita história para contar e muita experiência de vida. Maravilha. Bom, Cássio, na sua passagem aqui pelo Palmas, foi no momento em que o Palmas praticamente ganhava tudo, o Palmas dominava o futebol tocantinense. E eu lembro aqui que, acho que naquela época tinha o Carlos Magno, tinha o Raider, tinha o Martinez, Belmirã José de Souza, José Pinto, esse pessoal aí que coordenava o futebol do Palmas naquela época. E como é que foi aquela experiência sua de vestir a camisa 10 do Palmas? E eu vou repetir aqui, não sei qual a opinião do Miguel, a gente que acompanhou aí, o Miguel é um dos fundadores do Palmas, lá em 1997, e eu cheguei justamente em 97 aqui e pude acompanhar o Palmas durante esses 25 anos, né, praticamente, e nesse período todo, para mim, ainda continua sendo, passaram aqui muitos jogadores que realmente jogaram bola, mas quando me perguntam, o cara que eu falo que foi o melhor que eu vi jogando com a camisa do Palmas foi você. E não é porque eu estou na sua presença que eu estou puxando a sardinha, não. Mas foi o que eu vi, né? A gente que está no meio esportivo, a gente sabe disso. Então eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi essa sua passagem aqui no Palmas. Bom, primeiramente dizer que eu sou palmense, né? Igual o Miguel, com certeza eu quando eu vou em Palmas, eu não vou mentir que eu realmente eu torço por Palmas, né, cara? E eu quero trabalhar ainda dentro do clube um dia. Eu tenho esse sonho de poder, ou como diretor, ou como treinador, que é a minha vida hoje, né? Eu sou treinador agora mesmo, estou finalizando um curso aí como treinador aí de Goiás, de Goiânia, inclusive da Federação Goiana. E quando eu vou em Palmas, eu fico muito feliz pelas pessoas, da forma que eu fui acolhido aí e da forma que eles me tratam aí. E eu fico feliz pelas suas palavras, Cisterna. Eu sei que é de coração e é verdadeiro. E também dizer que naquela época, eu me sentia muito bem vestindo essa camisa, porque é uma camisa de tradição, de torcida, e que eu, dentro de campo, eu sentia toda essa força, né, essa energia, a atmosfera de jogar no Nilton Santos com o Palmas à frente, né, em cima, nas cabeças das competições, né, tanto do Campeonato Brasileiro, também da Copa do Brasil, ou do Campeonato Tocantinense, eu arrepiava, não merchandising nem nada, de verdade. Eu arrepiava porque a torcida levantava, né, nos jogava para frente, a atmosfera de ver aquele Nilton Santos cheio, isso para mim mexia muito comigo, né, e hoje, sendo um ex-jogador, eu tenho muita vontade de trabalhar dentro do clube, pelo o leque de jogadores que eu conheço aí fora e por entender um pouco de futebol, né? Eu tenho vontade de contribuir para o clube, de trabalhar dentro do clube, ou numa função de treinador, ou de diretor, ou de supervisor, dentro do clube para retribuir um pouco desse amor e desse carinho que o torcedor palmeirense tem comigo até hoje. Até hoje. Quando eu estou em Palmas, às vezes vou jogar um futebol no Atenas, inclusive o presidente da federação, o Zé Wilson, é um amigo meu particular. O seu Leomar, o presidente, aliás, que é o seu Leomar Quintanilha, também grande amigo, e o vice-presidente, que é o Zé, é um grande amigo meu, né? Outros amigos que eu tenho aí também dentro de Palmas. Então, assim, cara, é uma cidade que mexe muito comigo quando eu vou visitar, e você sabe disso, né? Você é um cara que acompanha a minha vida, né? Sabe o que eu faço hoje. Então, é muito gratificante estar aqui falando. É como se eu estivesse aí ao vivo, na verdade, com você, com o Miguel. E eu tenho muito essa vontade, né, de poder retribuir, contribuir dentro do clube um dia. Quando eu não sei, mas eu ainda pretendo poder trabalhar no clube, poder ajudar de alguma forma, né, Stefano? Então, é muito gratificante ter jogado no Palmas, ter vestido essa camisa. Ô Cássio, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Eu não lembro sua idade, você deve estar beirando os 40, mais ou menos, mas está muito na moda hoje em dia, o futebol 7, né?
futebol 7, que os veteranos estão voltando, tá? A jogar, a praticar esse futebol 7, que é mais leve e tal. E você tá nessa onda também? Você continua nessa onda? Rapaz, o meu tempo, Miguel, ele é meio curto aqui, porque eu tenho uma escola de futebol, inclusive, que a gente exporta alguns jogadores, né? E a gente tanto usa tanto os atletas daqui, que é de Goiás, como a gente usa o do Tocantins, que é muito aqui do lado. Na verdade, Campos Belos é uma cidade de Goiás, mas que ela é tocantinense, porque ela é muito próxima, né? Aqui para Arraias dá o quê? 10 minutos de carro, 5 minutos. Às vezes tem pessoas que gastam. Então, assim, o meu tempo é muito curto, porque o meu dia a dia é um pouco puxado. Aí eu estou fazendo curso, às vezes eu estou em Goiânia já rapidamente levando jogadores, e eu fico nessa correria. Mas eu brinco, agora inclusive fomos campeões aqui veteranos, sub-40, né? E eu gosto ainda dou um caldo ainda, viu, Miguel? Os caras ainda falam, pô, cara, você podia ainda disputar um campeonato tocantinense lá para dar experiência no meio-campo para essa garotada. Eu falo, cara, mas tudo é emoção, já passou. Para mim já passou, eu tenho satisfação de fazer outras coisas, por exemplo, da parte de treinador, de estar dentro do campo com os atletas, mas não jogando hoje. Eu não tenho essa motivação de poder estar treinando no dia a dia, de poder estar cumprindo esses compromissos diários, né? Ainda mais hoje. Hoje o jogador tem que ser muito mais disciplinado como era antes. O compromisso hoje, a intensidade de jogo hoje, ela é muito alta, ela é muito elevada. Então, um jogador hoje que não dorme cedo, que não descansa, que realmente não tem uma alimentação adequada, ele vai ficar um pouco para trás. Tá certo. Você falou aí o Miguel lembrou um pouquinho do Futebol 7 Society, né? Esse final de semana, inclusive, os colegas seus aí, os seus amigos, vão iniciar uma competição aqui, a Copa Bengala de Ouro, né? Lá no campo da Atenas, É, campeonato aí que tem eu apoio sabia. do Zé Wilson. E eu Ó, lembrei, o ano passado eu fui na abertura lá, aí encontrei ex-jogadores, Marcelo Santos, o zagueiro do Palmas, que está hoje na escolinha Newton Santos aqui. Puxa, aquela vida. o Não, Moacir. o Gênio já Ah, morreu. não, O Moacir, outro, Moacir. o outro zagueiro que jogava com ele. Ok. Isso. Que é de Arraias. E putz, até esqueci o nome dele. Mas o pessoal tava tudo reunido e nesse final de semana É muito bem. essa turma aí vai estar tudo junto novamente. Aí quando você falou aí, falou, o Cássio podia vir aí para participar dessa abertura aí, sábado aqui em Palmas, Pois lá é. no campo da Atenas. Cassião, mas voltando ainda ao lado do futebol, você deixou muitos amigos aqui em Palmas. Você também jogou no Gurupi, teve uma passagem também pelo Gurupi, né? A gente não pode esquecer dessa passagem sua. O Wilson Castilho, inclusive o presidente, né? Naquela época, inclusive foi rápido assim, mas a gente teve uma passagem muito boa, cidade excepcional, maravilhosa, gosto muito de Gurupi. E deixei alguns amigos lá também até hoje, né? O Formigão, o Emerson, zagueiro, o Denner, um moreninho que jogava no meio campo. Então, assim, eu tenho alguns amigos, inclusive, em Gurupi, né? E é uma cidade que eu gosto muito e que eu tenho a maior satisfação quando eu passo, às vezes de passagem, alguma coisa nesse sentido. Mas, na verdade, eu amo Tocantins, né, cara? Eu gosto muito de estar aí em Palmas, apesar que vou muito pouco, mas é como eu te disse, no futebol eu ainda quero poder contribuir dentro do clube aí do Palmas Futebol e Regatas. Minha vontade é de ver o Palmas novamente para cima, ver aí essa torcida dentro do Newton Santos e o Palmas sendo multicampeão como sempre foi. Miguel, voltando aqui, vendo essa declaração do Cássio, a gente fica até emocionado porque a gente acompanha realmente o esporte, o futebol do Tocantins. Infelizmente, Cássio, nesse momento está meio difícil acontecer essa questão que você está falando, porque o Palmas acabou. Na verdade, a palavra certa é essa, acabou. Né? O Palmas, infelizmente, depois que teve aquele acidente com o ex-presidente Lucas, né? E o Palmas acabou aí entrando em decadência e infelizmente hoje o Palmas Tá fechado, praticamente né? não existe, fechou, mandou todo mundo embora, acabou o clube. Quem sabe, né, alguém ou a própria família, né, do Lucas possa futuramente voltar aí na estaca zero e começar tudo de novo. E aí sim, eu vou ter o prazer de quem pegar o Palmas
um dos caras que eu vou indicar aí, que eu tenho certeza que teria que fazer parte desse clube, sem dúvida é você. Porque você demonstrou aí seu carinho, seu respeito, o seu conhecimento, e você se doando como um ex-atleta, como uma pessoa que tem conhecimento no futebol nacional e fora, porque você jogou fora do país também. Então, é esse tipo de ex-atleta que o clube precisa para tocar a sua vida normal. Você pensa assim, Miguel? Penso. Eu quero fazer um adendo aqui na nossa conversa. O Cássio estava comentando a história dele e ele falou que ele jogou no Palmas, um clube de tradição, tal. Eu peguei essa palavra tradição e comecei a montar para mim essa tradição do Palmas. Cássio, a torcida do Palmas, os torcedores do Palmas têm que agradecer muito o que você fez pelo Palmas, porque você fez do Palmas um clube de tradição. Você participou, você deixou um legado de tradição. Quer dizer, quando se fala em Palmas hoje, se lembra aquele Palmas que vocês deixaram. Você, Joãozinho, Núbio Brito, Nuno, né? Nuno Brito, e aquele pessoal, Mazinho, Coxinha, aquele pessoal todo, né, que jogou no Palmas, Leandro Lopes, que vocês deixaram um legado de tradição. O nome Palmas é conhecido no Brasil inteiro por causa de vocês. Justamente essa turma de 2003, 2004 e tal, deixou um legado muito interessante. Então, essa palavra tradição, você está encaixado nela. Dentro Faz dela, parte. você fez parte da história desse clube ser tradicional, hoje parado, mas é tradicional graças a vocês e a sua turma, esse legado que vocês deixaram. Muito obrigado. Antes do Cássio responder o Miguel aqui, Cezão, tem uma foto aí que tem o Cássio e esses jogadores que o Miguel acabou de citar. E foi uma matéria que eu fiz no dia 1º de junho de 2020, na época da pandemia. Eu fiz uma entrevista com o Cássio, 3 anos, vai completar amanhã. E coincidentemente a gente está falando ao vivo hoje. Então, a hora que você tiver a foto aí, enquanto isso o Cássio responde o Miguel. A gente, naquele momento e naquela situação, a gente era muito cobrado, né? A torcida é uma torcida quente, uma torcida forte dentro da capital. O Palmas sempre foi respeitado, é o maior campeão, né? É um clube muito. Tá aí a foto, né? Aí, Cássio, você na ponta direita ali, né? Do lado direito aqui da televisão. Nós temos ali o Leandro Lopes, Ferdinando, o Ilan, se não me engano, ali o camisa 6, Moacri, Eugênio, aqui embaixo o Joãozinho, o Coxinha, né, que é o Valdo, Mazinho, super capitão, o Quezado, o Arismar, Arigol e você. Quem que é o primeiro da ponta lá, do lado do Eugênio? Não tô conseguindo. Grande time, né, cara? Grande time. E o muito primeiro forte. da ponta aqui, o Ascânio. É o Ascâniozinho, o nosso massagista. O Netão. Pois é, dá saudade de ver esse time, né? Inclusive essa camisa aí foi uma das mais bonitas que o Palmas teve, viu? Linda, verdade. Muito bonita. E assim, e aí só dando sequência ao que a gente está falando, Miguel, o que acontece, cara? A gente sabia da pressão muito grande e esses jogadores treinavam muito todos os dias e a gente se dedicava muito, né? A gente tinha um grande treinador, o Carlos Magno, ele sabia tudo e mais um pouco de futebol, um cara que eu já tinha pego vários treinadores de clubes realmente de seleção brasileira, como Paulo César Carpegiani, mas o Carlos Magno não perdia nada para ninguém, cara. Cara inteligente, cara muito detalhista, principalmente na hora dos grandes clássicos, na hora dos grandes jogos, né? E a gente tinha um time de amigos mesmo, a gente tinha uma união muito grande e a maioria era torcedor desse clube. Eu tenho certeza que muitos desses jogadores aí torcem pro Palmas, né? E é como o Cisterna falou, hoje é muito normal no futebol brasileiro você ver jogadores que têm uma identificação com o clube estar trabalhando dentro do clube, porque ele sabe, ele conhece a essência do clube e ele pode trazer atletas que pode sim colocar o clube no devido lugar onde ele merece. E Miguel, obrigado pelas suas palavras, meu irmão. Gratidão, eu sei que é de coração e você vivenciou tudo isso,
né? E nós realmente buscamos tudo isso para o futebol de Palmas, para o futebol do clube, né? Para a vida do clube. Então a gente sabia que lá na frente ia ter esse reconhecimento. Talvez tem jogadores que vestem essa camisa hoje, não sabe o que é a força dessa camisa, não sabe o que representa esse clube. Eu acho que se soubesse, com certeza entrava com a faca nos dentes, igual nós falava dentro do vestiário, para enfrentar a Portuguesa, enfrentar clubes de nomes. E a gente sabia que tinha que dar um resultado. E quando a gente chegava dentro de Palmas, a gente sentia o calor dessa cidade, que já é quente, e com esse clube que tem uma torcida que é mais quente ainda. Então, levava nós jogadores realmente sempre para cima. A atmosfera que a gente tinha dentro desse clube tem quando eu vou dentro de Palmas, e eu fico um pouco chateado, na verdade, de ver o Palmas hoje onde está. Mas eu ainda sonho de poder ver esse clube onde ele merece, que é nos melhores lugar onde possa estar dentro do esporte do futebol mundial, porque ele é um clube que representa essa cidade, e o Palmas merece sim, com o seu torcedor, resgatar esse ânimo, resgatar essa força que o Palmas sempre teve, que eu me ouso a dizer que outro clube dentro do futebol tocantinense dificilmente tem essa força que o Palmas e Regaça Futebol tem. Maravilha. Bom, antes de encerrar com o Cássio aqui, o Cássio também é de escolinha de futebol. Queria que você falasse como é que está esse projeto seu aí em Montes Belos, Campos Belos, perdão. E você já falou que leva jogadores, os atletas que surgem, se leva para o Vila, para o Goiás, roda para o Brasil. Mas como é que está seu projeto aí hoje? Tá ótimo, tá ótimo. A gente não olha só o jogador que está aqui na cidade ou muito próximo. A gente tem muitas ligações, né? Conhece muitos empresários e olheiros de futebol e a gente procura fazer um trabalho muito sério aqui para poder a gente colher, né? A gente tem o Henrique Rocha, volante, que foi vendido do Goiás para o Fluminense. Agora ele está voltando de uma lesão que ele teve lá, e tudo que realmente são frutos nossos aqui. Então, o futebol de hoje, Cisterna, Miguel, é muito exigente, né? É uma disciplina muito grande, né? Você vê que realmente se o jogador de base hoje não alimentar, não dormir, não se cuidar, mudou, né, cara? São outros tempos, né? Outra vida, né? Você vive outro ambiente de futebol. Não cabe mais aquele futebol, aquele jogador, aquele atleta que gostava de dar uma saída. Eu gostava de dar uma saída, mas eu me garantia, né? É diferente, né? Mas assim, mas hoje o jogador tem que ter disciplina, hoje o jogador tem que treinar muito, o jogador realmente tem que hoje se dedicar muito, né, cara? Tem que realmente ter um compromisso com o clube, com qualquer clube. Eu tenho muito respeito pelos clubes do futebol tocantinense, porque quase não tem torcedor, a receita é pequena, e eles vão aí, cara, vão tocando, né, vão se virando para poder tocar o futebol, né, para poder ter realmente o campeonato estadual, para poder alguns clubes conseguem se classificar para uma Série C, uma Série D, e é um futebol muito difícil de poder tocar por causa da receita, né? A receita é pequena e o torcedor, devido aos clubes não investir em bons jogadores de nível, eles também se desanimam, e isso vão virando uma bola de neve e realmente desfavorece o futebol do Tocantins, né? Mas isso a gente ainda pensa em dias melhores, que vai tudo se melhorar. O Palmas vai voltar, se Deus quiser, né, aonde ele merece, aonde o torcedor merece. E é isso, cara. O futebol não tem meio termo, e é o que a gente passa para os atletas aqui da escola. A gente se compromete com eles se comprometem com a gente, mas assim, sem vender sonhos, sem estar brincando com o sonho dos garotos nem das famílias, né? E a gente sempre prega que é muito difícil, tem que se trabalhar, tem que se pagar o preço para eles de repente buscar um lugar ao sol. Maravilha. Cássio, quero agradecer aqui a sua participação. Não tenho dúvida que a gente vai voltar a falar aí nos próximos meses, com certeza. E da outra vez, quando você vier a Palmas, você vai estar aqui sentado aqui do lado do Miguel, para a gente trocar essas ideias aí. Poxa, estou muito feliz aí de ter lembrado no seu nome hoje pela manhã, e você reagiu aí com essa entrevista, né? Sensacional. Você estava
saindo de uma cidade para outra, mas atendeu aqui tanto eu quanto o Miguel, a TV Araguaia. Então, prazer sempre poder falar com você, desejo sucesso sempre. E quem sabe um dia, se Deus quiser, você vai estar aqui em Palmas, trabalhando junto com o pessoal do Palmas Futebol e Regatas. Esse é o meu desejo para você. Muito obrigado aí pela sua atenção. Obrigado. Gente, primeiramente eu quero agradecer aí o seu convite, Cisterna. É um prazer, cara, sempre disponível, velho. Precisar de mim, você sabe. Miguel, cara, é um cara culto a futebol, cara que estuda futebol, ama o Palmas, assim como eu, gosto do Palmas demais, amo de verdade, quero ver o Palmas também voltar ao seu lugar, que é de direito. E mandar um abraço para minha família em Campos Belos de Goiás, para os meus amigos, mandar um abraço aqui também para Raias, para Nova Alegre, para Aurora, para Taguatinga, para Lavandeira, que inclusive tinha o Força Jovem, né? O clube do Força Jovem iniciou, mas infelizmente, como a gente disse, a receita, as dificuldades, às vezes não deixa ter esse segmento, né? E mandar um abraço também para todo o pessoal de Palmas, da cidade de Palmas, para todos os meus amigos, os meus parceiros, mandar um abraço aí também para o Zé Wilson, aí também vice-presidente da federação, o seu Leomar Quintanilha, mandar um abraço aí para vários amigos meus que tem dentro de Palmas, né? Vários irmãos, né? Nem meus amigos não, meus irmãos, meus ex-jogadores que ajudou, Miguel, a construir isso aí que você acabou de falar, né? Que ainda, alguns residem em Palmas, uns residem no interior do Tocantins, uns não residem, tem uns que nem estão aqui mais conosco, que é o caso do Eugênio, zagueiro, mas assim, eu não esqueço dessas pessoas, esses caras estão no meu coração, com certeza. Um grande abraço a todos vocês, e dizer, precisar de mim, Reinaldo, já sabe, é só chamar. Valeu, gente, muito obrigado. Maravilha, muito obrigado aí.